A paz do Senhor Jesus. Queremos, neste momento, agradecer a Deus por este momento tão especial em participarmos mais uma vez deste momento de reflexão bíblica. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade confiada em nós para mais uma vez participarmos deste momento tão especial, o programa Reflexão Bíblica. Eu quero, neste momento, claro, convidar você para ler a palavra de Deus, você que está de posse de um exemplar da Bíblia Sagrada, para abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, o capítulo de número 3, e nós iremos ler os versículos de número 1 ao versículo de número 9. Abra sua Bíblia e vamos meditar um pouco através da palavra de Deus. A palavra de Deus assim nos diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então Moisés pensou: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. A palavra de Deus, ela nos revela como Deus, ele escuta, ouve o nosso clamor. É por isso que, por esses momentos de reflexão bíblica, nós iremos meditar neste tema: Deus ouve o nosso clamor. A palavra de Deus, ela nos revela neste segundo livro, que é o livro do Êxodo, no capítulo 1 e os seus versículos 6 por diante, que Moisés, ainda ele não era nascido, claro, mas a Bíblia nos revela que o povo de Deus no Egito estava sofrendo uma grande opressão, porque José, os seus irmãos e o faraó daquela época de José, ele haviam morrido. E o novo faraó que se levantou observou que o povo de Deus era um povo que estava crescendo de forma grandiosa, maravilhosa, e a Bíblia diz que o povo era numeroso e poderoso, ou seja, os filhos de Israel, a nação de Deus, era uma nação forte. As pessoas que nasciam, as crianças, eram crianças formosas,
fortes. A gente vai observar isso que quando Moisés, ele nasce, a Bíblia mesmo diz que ele era uma criança formosa e o bebê muito saudável. E a Bíblia vai mostrar que Deus, através de Moisés, do seu nascimento, o tempo que ele passa no Egito, os 40 anos, e a Bíblia vai mostrar que durante estes momentos, Moisés, ele viu que o povo de Deus estava sendo afligido, e a Bíblia vai dizer que por tentar defender os seus irmãos, ele acabou matando um egípcio. Daí que a Bíblia irá nos revelar que Moisés sai do Egito e agora segue seu caminho. A Bíblia mostra que ele agora está apacentando, conforme a gente já leu, nesse momento de reflexão bíblica, ele está apacentando o rebanho do seu sogro. E a Bíblia vai mostrar, e isso também está em outros livros, como o livro de Atos dos Apóstolos, Estevão trazendo aquela mensagem, ele diz que Moisés passou 40 anos no Egito e também 40 anos no deserto. No deserto é o momento em que ele está apacentando as ovelhas e também aprendendo aquilo que Deus queria lhe ensinar no deserto para usar mais tarde, quando fosse libertar o povo de Deus. É interessante como a Bíblia ela nos mostra e a gente aprende que o deserto é o lugar que a gente aprende com Deus para usar todas as habilidades depois. Foi assim que Deus fez com Moisés. 40 anos aprendendo no Egito, 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas, e naquele momento ele sai com as ovelhas como um dia comum, um dia de trabalho, um dia que, como outro qualquer, onde ele apacentava as ovelhas, e neste momento Deus vai se revelar a Moisés. Deus vai se mostrar e vai falar com ele e vai dizer a ele que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Observe que a Bíblia diz que Moisés teve aquele momento em que ele viu a sarça. Ela ardia, todos nós que amamos a Bíblia, eu sempre gosto de dizer isso, a gente já leu e a gente observa que Moisés viu a sarça, a Bíblia diz que pegava fogo, porém não se consumia. Há vários significados, se a gente assim podemos dizer. O fogo sempre representa a presença de Deus, o Deus que está no momento ali, mas também alguém disse que a sarça representava o próprio Israel, que estava sendo, o fogo estava pegando, porém não estava sendo consumido. O fogo não estava consumindo, o fogo da aflição não estava consumindo o povo de Deus. E Deus fala com Moisés. É interessante que a Bíblia, ela nos diz, no capítulo de número 3, onde nós lemos, e o versículo de número 3 em diante, Moisés viu e ele achou impressionante que aquela sarça, ela queimava, mas porém ela não era consumida. E quando ele chega perto desta sarça, a Bíblia diz que o Senhor viu que ele estava vindo e falou com ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, o lugar onde tu estás é terra santa. E nós aprendemos que aonde está a presença de Deus, ali se torna um lugar santificado. Deus está presente, é um lugar santo, onde está a presença de Deus. Mas o que nos chama a atenção é que Deus fala com Moisés e disse Deus a Moisés, o versículo de número 7, certamente tem observado a opressão e a miséria sobre o meu povo. Nós falamos a princípio que o povo de Deus estava no Egito, o faraó, que era um faraó novo, não conhecia José, não conhecia os feitos de José, e eles começaram a colocar uma carga muito pesada de serviço sobre o povo de Deus. E o povo começou a clamar, o sofrimento era grande, e Deus disse que estava conhecendo o sofrimento do seu povo, porque Deus é assim. Deus, ele disse que estava observando a opressão, a miséria com a qual o Egito colocou sobre os seus servos. E a Bíblia diz que
o clamor do povo, o clamor. A Bíblia fala que o povo estava vivendo uma vida angustiada, uma vida amarga. Observe que a amargura, ela não tem sabor. Algo amargo ninguém quer, não é verdade? A pessoa quer algo que não seja amargo, mas a vida deles estava sendo amarga e eles estavam clamando a Deus. E o seu clamor, o próprio Deus diz, chegou até mim. É interessante que o nosso Deus é um Deus onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Só que quando a gente lê o texto, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, que Ele viu, que Ele ouviu, que Ele estava atento, que Ele conhecia. Quando Deus diz que conhece o sofrimento do seu povo, é porque Deus está presente. E é interessante que o texto vai nos dizer, se você está com a Bíblia aberta, por favor, vamos ler mais um versículo. A Bíblia diz no versículo 8, por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Ora, nós falamos a princípio que Deus é um Deus que é onisciente, e Deus é um Deus onipresente, e tantas mais, podemos dizer aqui, virtudes do poder de Deus, como Deus é poderoso. Mas Deus deixa claro que Ele agora desceu, Ele está dizendo, eu vou resolver o problema. A palavra aqui, descer, eu estou colocando o meu poder à disposição do meu povo. Vou eu operar, vou eu realizar, vou eu fazer. Por isso que no versículo 9, a palavra de Deus diz, porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Deus está vendo tudo, Deus está contemplando tudo. Há de chegar o momento que Ele vai agir, e não há quem possa impedir o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Aquele momento em que Deus disse, desci para resolver o problema. Creia que Ele está no controle de todas as coisas e está ouvindo o teu e o meu clamor. Amém? Nós queremos neste momento orar por sua vida, agradecer a Deus por sua vida e por toda a sua família, é claro. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade deste momento de reflexão bíblica. Continua ajudando todos os funcionários aqui da Rede Brasil, todos os teus servos que estão assistindo neste momento, Senhor. O Reflexão Bíblica continua ajudando, dando força a cada um e seus familiares. Assim queremos te louvar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.